Continuamos no Solar das Rosas, em Casa Cor, Bahia, 2015. Aqui a gente está na varanda, tomando um ventinho. É a varanda do Estar Íntimo. É feita por 3 arquitetas, mas aqui a gente está com 2, porque uma não pôde vir. Exato. Não é? Exato. Então elas vão me contar, as 2 vão me contar como foi a história dessa varanda aqui e do Estar Íntimo que vocês vão ver já já. Vocês que escolheram fazer o Estar Íntimo. Exatamente. Na visita à casa, quando a gente entrou, a gente ficou entre 2 ambientes. Quando a gente chegou aqui na varanda, a gente se encantou. Porque, primeiro, que ela é abraçada por toda essa vegetação. Então, isso dá uma conotação super especial, né? E segundo, que a gente ficou encantada também com os mosaicos do piso, o trabalho artesanal todo que ele tinha. Isso serviu muito como referência e como inspiração, né? No master plan da casa, esse aqui já seria o Estar Íntimo? Não, na verdade, a Casa Cor, quando você seleciona os ambientes, eles te dão uma outra opção e aí dentro de todo o conceito de desenvolvimento do ambiente, a gente pode sugerir também algum ambiente. Então, quando a gente viu o espaço, a gente sempre pensou, nossa, o que seria isso, um casal desfrutando dessa varanda? Né? Então, toda a ideia foi baseada nisso. A gente tem um cantinho gostoso, um lugar de contemplação, um lugar que você pudesse ter um bate-papo no final da noite. Então isso aqui no final da noite, no entardecer e durante a noite, ele fica com uma luz super gostosa. A gente tratou uma iluminação indireta, valorizando as plantas, valorizando o bambuzal aqui atrás. Então ele dá realmente um clima muito especial ao ambiente. Ah, que delícia, que gostoso. Seu pai, que é o André. Exatamente. Ele viveu um pouco dessa casa aqui. Na realidade, a casa ela foi construída pelo meu bisavô, né, no início do século XX. Eu, incrivelmente, nunca tinha entrado, porque depois não era mais da família e passaram a ser órgãos do governo, etc. Então, nunca tive a chance de entrar. Então, a primeira vez que a gente entrou, esse foi um dos motivos também que a gente se encantou tanto em participar da Casa Cor novamente esse ano. E quando a gente entrou, a gente falou, nossa, é muito especial. O número de detalhes, o número de... enfim, como é rico, como era rica também a arquitetura naquela época e a dificuldade que se tinha em construir os espaços. E como é que conseguia um resultado desse? Então, ele morou aqui há algum tempo. A casa, depois de muitos anos, foi passada adiante, né, foi vendida. E aqui estamos agora desfrutando da Casa Cor. Que legal, que boa oportunidade de conhecer, né? Nessa varanda, vocês contaram com a ajuda de um paisagista. Isso. A gente trabalha bastante com um paisagista aqui de Salvador, que é um parceiro nosso, Alex Sá. E a gente contou para ele o que a gente queria um pano de fundo para o sofá, e aí ele sugeriu o bambu, então a gente bolou uma jardineira. E a ideia é de trabalhar com vasos mesmo, né? Então a ideia era trazer um pouco das árvores para dentro da varanda, com uma vegetação bem tropical, uma coisa bem leve e que tivesse uma escala maior, assim, que você realmente passa bem cheia, que você meio que passa por um túnelzinho, né, quando você está saindo ou entrando da varanda. Aqui tem uma coisa que essa árvore, parece que aqui em Salvador só tem 3 dessa espécie, é uma árvore da Amazônia, me falaram ontem. Só tem 3, uma delas está nessa casa. Que bom, ao nosso lado. Então vocês têm uma jardineira com um bambu ali atrás do sofá. Esses móveis todos próprios para a área externa? São próprios para a área externa da Casual Exteriores. E então a gente fez uma seleção buscando um mix mesmo para gerar uma possibilidade de descanso, bate-papo, reunião de amigos, a 2, em família. Você pode mexer nos puffs, apoiar o pé ou juntar mais gente, agregar quando tem mais gente, menos gente. Então, uma flexibilidade boa aqui. Aqui nunca fica sol pleno, porque a gente está embaixo dessas árvores de grande porte, né? Exatamente. E assim, em relação à questão do mobiliário, que é importante, quando você tem essa escolha do mobiliário de área externa, existe todo um cuidado, não só na questão do material do mobiliário, mas também na tecnologia dos tecidos. Então, se você perceber, inclusive, esses puffs, se você olhasse, você nunca ia imaginar que eles poderiam ficar em área externa. Né? Eles são puffs de Paula Lente. Tem um trabalho maravilhoso, que tem também chaises, enfim, uma série de mobiliários feitos no mesmo material. E todos os tecidos que são usados são também tecidos de área externa. Então, isso é uma coisa super importante, porque não adianta você colocar um tecido comum, né, um linho ou um algodão, porque não vai resistir. Então, aqui pega sol, chuva e não tem problema, assim como a madeira, que é uma madeira tratada. E as peças delas são incríveis, né? E as luminárias também, né? Que podem ficar. Isso é super bacana, porque quando você vê também luminária, você fala, nossa, como é que pode, né? Não vai dar choque nem nada. Então, tudo isso é tecnologia. Essa é linda, né? Essa é linda. É super linda. Muito legal. Daí a gente passa por esse túnel e entra na outra parte do Estar Íntimo. Aqui é a varanda do Estar Íntimo. A gente entra no Estar Íntimo propriamente dito. Esse túnel de plantas, né? E aqui, bom, a gente já fala da tecnologia.
porque está tudo automatizado. Vamos contar primeiro, bom, você já falou um pouco desse conceito do estar íntimo, né? Desse espaço da família, que é relativamente novo nas Casa Cor. A gente, se olhar a Casa Cor de 5 anos atrás, a gente não tinha estar íntimo. Então, isso volta para dentro de casa. Nesse espaço aqui, vocês encontraram forro preservado, paredes preservadas. O que vocês encontraram nessa área? A gente encontrou um piso que estava bastante escurecido, um pouco estragado, mas que a gente viu nele um potencial muito grande. Então, a gente trouxe uma pessoa para restaurar, lixar ele todo, refazer uma cera para poder ele ficar com uma cor bem natural. Então, isso era um ponto de partida para a gente. A gente queria manter o piso, porque a gente realmente valorizou ele. O forro era um forro muito simples, era um lambri branquinho de madeira, que estava um pouco deteriorado, mas a gente optou por fazer um forro de gesso. Por quê? Para a gente tirar partido de iluminação, para a gente tirar partido de toda a tecnologia que a gente queria trazer para o ambiente. Certo. Porque a gente tem uma automação com o sistema, que a gente pode criar nossas cenas, brincar com a cortina, iluminações, e, enfim, DVD, música, e também câmera. Então, a gente está aqui com uma empresa de Salvador chamada Automi, e eles têm um parceiro também dessa parte de câmera chamada Alarme.com. Então, eles estão trazendo de primeira mão esse sistema de câmeras aqui para Salvador nesse formato. Então, você consegue assistir, né, sincronizar com o seu iPad, seu celular, à distância, etc, etc. Essa câmera ela se mexe ali, se a gente for ali, mexe, ver se tá, quem está vendo, onde focaliza. Então, a gente, enfim, uma solução de projeto sempre está interligada com outra, né? Então, assim, por que fazer o forro? Então, aí tem todo um desdobramento, né? Então, como fazer o forro? Aí tem a questão estética. Então, a gente foi juntando realmente as soluções para o que o espaço pedia. Agora, dá uma olhada naquele vitral, né? Esse é original da casa. É original. Então, também é mais um ponto, né? Que ele é mais uma beleza que existia na arquitetura original e que a gente também preservou. Vocês nem, reparem, vocês nem colocaram cortina aqui, nessa janela. Não, a opção realmente foi colocar a cortina nessa fachada e deixar o vitral. Uma história que a gente soube é que no layout original da casa tinha uma parede aqui, que isso aqui era um oratório, e que aqui era um cômodo. E aí tinha uma porta, provavelmente, do lado de cá. Tinha uma porta atrás desse painel. Mas essa parede, quando vocês chegaram, já não existia mais? Já não existia mais, quando a gente chegou. Já estava ampliado. E vocês puderam colocar papel de parede ali? Sim. A gente teve autorização para trabalhar com papel de parede. Na realidade, é um revestimento vinílico, 100% lavável, que tem realmente uma estética e uma textura de um linho. Então, a gente quis trazer isso. E, assim, na concepção interna aqui do ambiente, a gente tem uma linha condutora, que é esse painel que a gente detalhou. Então, é um detalhamento de marcenaria do nosso escritório, né, que a gente até agora não falou o nome. Nós somos... Mas aparece aqui embaixo aparece o nome de vocês. Sou Flávia, Milena, e a Cristiana não está aqui, que não pôde vir, infelizmente. Mas, enfim. Então, assim, a linha condutora é esse painel que a gente desenhou. Então, quando você entra, ele tem a questão da automação, e aí ele já se transforma num pequeno bar, com esse mármore incorporado, com iluminação indireta. Daí ele desce e se transforma num móvel de apoio para os equipamentos, televisão, nicho para livros de leitura, sempre pensando nas coisas estarem à mão de quem vai usar isso aqui como um espaço de pequenos trabalhos, numa escrivaninha, relaxar, ler um livro, aproveitar um pequeno filme, um DVD, um programa. Né? E isso tudo desenho de vocês e executado por uma marcenaria que vocês escolheram. Exatamente. A iluminação aqui também embaixo, aqui está a parte do mármore que ela... Que é mármore branco peguei. Aqui embaixo você tem ainda espaço para duas banquetinhas para acomodar mais gente. É um canto de estar ali, mas também um cantinho de trabalho, né? Exatamente. E pensando que as pessoas eventualmente precisam, né, abrir um laptop, um iPad, resolver alguma coisa rápida, mas sem a formalidade de um home office. Uma coisa mais leve mesmo. E muita gente também, às vezes, usa o computador, precisa de uma mesa de apoio para olhar a internet, planejar uma viagem, enfim. Você precisa de uma mesa, não necessariamente para trabalhar, né? Para pesquisar, enfim. A presença de muitas obras de arte, como em outros ambientes que a gente viu em Casa Cor 2015. Tem fotos, tem esculturas, outros quadros ali são fotos também. Lá em cima tem gravuras. Exatamente. Quem é que ajudou na curadoria dessas obras? Então, tem um grande parceiro nosso em Salvador, que é Paulo Dazé, Galeria de Arte. E Paulo tem um acervo incrível, né, de fotografias e de esculturas e de telas, enfim.
E ele realmente entrou com a gente com força. E, assim, a parte de seleção das obras nós fizemos junto com ele. Então, explicamos um pouco do conceito do ambiente. Toda vez que você vai introduzir um cliente ou introduzir um ambiente que você está fazendo, é importante você passar um pouco do clima, mostrar um pouco do mobiliário, que textura você está usando, quais são as cores, porque dentro disso você acaba traçando um conceito e escolhendo suas obras de arte. Então, se você perceber, todas as fotografias, todo o pano de fundo que a gente tem cores bem neutras e a gente estoura cor nessa tela de Rodrigo de Castro. Então, a ideia, isso aqui é como se fosse o ponto focal, realmente, de você entrar e você ter um pano de fundo para o ambiente. Né? O painel, a escolha das cores do ambiente também foi toda concebida para pontuar essa cor, eventualmente, na tela, nos objetos, no paisagismo, no verde, nas flores. E essa seleção de obras também constrói isso junto. Né? E eu acho que isso, de fato, finaliza o projeto, né? Como a gente estava falando. Um projeto sem uma casa sem obra de arte é uma casa que acaba tendo um pouco menos de personalidade, ela tem um pouco menos de história. Né? Nem que você construa isso aos poucos, mas porque a gente acredita também que a obra de arte você escolhe, você não precisa colocar tudo de vez, porque você tem que se apaixonar. Você tem que se apaixonar, vai aos poucos, você vai criando história. Aos poucos você vai conhecendo um pouco mais do artista, você introduz aquele artista em sua vida, então tudo que foi escolhido aqui são artistas que a gente gosta, né? São, enfim, histórias que a gente acaba acreditando. Então, são coisas realmente escolhidas a dedo junto com o Paulo. Que bom. E a Flávia dizia que o soteropolitano curte não só o uso de peças de obras de arte, às vezes não dá para investir, mas curte também antiquário. Sim, sim, com certeza. Eu acho que faz parte da história da cidade, né? Aqui, nesse ambiente que a gente está trabalhando, o elemento histórico está muito presente já na arquitetura, né? Então, assim, o nome da casa como rosas, então você vai olhar no detalhezinho lá em cima da cortina, tem uma rosinha incrustada na madeira, né? Então, esse clima a gente aqui nessa casa já conseguiu com a própria, digamos assim, com a embalagem, né? Com o ambiente que a gente recebeu. Então, a gente tratou ele com uma linguagem bastante contemporânea, com móveis de design atual, algumas peças assinadas, peças italianas, e, enfim, também materiais naturais, criando um clima que a gente acredita que seja um clima da cidade, um clima de um projeto próprio para Salvador. Mas em outros projetos, muitas vezes, a gente traz essa referência, né, local através de uma mesa, de uma cômoda, enfim. Muito bacana. Agora vocês vão ver como é que elas uniram tudo isso e amarraram tudo com a tecnologia que está aqui, ó. Tudo controlado aqui. Tudo controlado aqui. A gente já tem cenas pré-determinadas, né? De iluminação. Pode mexer. Ó, primeiro eu vou abrir e fechar a cortina, porque eu estava brincando com a cortina. A cortina está ali. Gente, a Milena ainda falou, imagina numa casa com várias janelas, várias cortinas. Você clica aqui, fechar a cortina, e lá vai ela, deixa eu clicar direitinho, fechou. Olha lá, ela vai fechando direitinho. E isso eu imagino, eles que vão dizer se funciona assim ou não, mas eu imagino até que você pode controlar, deve ser possível controlar pelo horário, deve ter essas coisas maluquinhas, né? Eu quero que às 6 da manhã abra a cortina, às 8 da noite feche. Estou chegando em casa, abre as cortinas, liga o ar-condicionado, etc, etc. Você tem como fazer isso. Você tem cenas pré-determinadas que podem juntar a parte de automação de cortina, ar-condicionado, sistema de luz, automação, câmera, som, enfim, o que você quiser, né? Legal. Tem histórias, inclusive, que eles falam que às vezes você tem uma banheira, daquelas banheiras mais tecnológicas, cheia de botão, e a pessoa programa, porque quando chega em casa, a banheira já está ligada com temperatura tal para você chegar e tomar banho. Então, assim, o céu realmente é o limite, né? Essa questão de tecnologia a gente quis trazer um pouco quando a gente teve com esse parceiro nosso, que é o Tommy, e eles toparam realmente, porque eu acho que, principalmente nesse perfil de casal, digamos, que a gente imagina dentro desse espaço, e assim como todos os casais ou famílias, eu acho que isso está entrando de uma forma muito forte, né, nas casas. Está se tornando mais acessível, porque antigamente era uma coisa muito cara. Então, hoje você já tem vários sistemas, você já tem controladores mais reduzidos de possibilidades do que fazer, mas até mesmo o básico do ligar e desligar uma TV, eliminar 5 controles remotos na sua casa. Então, é mais um plus que a gente tentou dar realmente no ambiente para poder diferenciar, né? Olha que legal, também tem a iluminação e faz diferença, né? Porque quando você cria a cena, não sei se aqui tem todas as cenas, deixa eu ver qual.
Aqui se deixou. Essa é a cena perfeita para agora, que eu fui ali no restaurante do Senac, no Pelourinho, comi bastante. É para eu deitar ali naquele sofá. Essa é a cena para eu deitar naquele sofá. E vocês vão deixando, né? Vocês vão colocando o que vocês querem. Não sei se tem mais alguma para ligar a TV aqui também. É? A Apple TV, né? É? Ou vamos pôr o Blu-ray? Ele vem aqui. Para colocar o DVD. Olha lá, ó. Será? A gente liga a TV. Bom, tem que... Eu não sei mexer. Tá sem DVD. Mas esse, como você falou, já começa a ser um sistema muito mais econômico, que começa a aparecer na casa das pessoas de verdade. Exatamente. Não é mais assim, só tem na casa cor, não. E nem é mais novidade, né? É um complemento, como vocês falaram. Não, e a questão da automação na iluminação também, ela entra com a questão de economia de energia. Porque você dimerizando as lâmpadas, você não usa a potência total de todas elas. E nem sempre você quer entrar em sua casa e está com tudo aceso. Então, você nem precisa e nem quer. Então, às vezes, quando você dimeriza, você já entra com a questão da economia de energia também. Então, já é mais uma questão, com certeza. Bacana abrir novamente para entrar mais luz, porque daqui a pouco eu vou deitar no sofá. Bom, tirar uma soneca. O escritório de vocês tem vocês assinam como Milena, Flávia ou qual tem um nome? Três arquitetos. Não, o escritório, nós somos 3 e a gente assina como Fogel Reis Arquitetura. Fogel, que é Flávia. Fogel, Reis, que é Cristiana, certo, e vocês têm Instagram? Temos Instagram, que é FRS Arquitetura. FRS. Arquitetura, as 3 letrinhas dos sobrenomes e o site também. Também é a mesma coisa. rsarquitetura.com.br. Aí você já conhece outros trabalhos que elas fizeram. E conhece a Cristiana, que eu não conheci hoje. Mas a gente vai se encontrar em algum outro lugar. A gente vai se encontrar. Muito obrigada, parabéns pelo espaço. Enorme, muito obrigada. Boa sorte, nos vemos em outras Casa Cor. Em outras Casa Cor, agora eu vou deitar ali. Ali eu vou ficar. Pode ficar. E vocês continuam com TV Casa Cor ao vivo.